Sejam bem-vindos ao Na Paleta e hoje eu vou abrir as portas do meu novo estúdio para mostrar todos os detalhes para vocês. Sejam bem-vindos! Finalmente esse vídeo saiu, eu tava muito ansioso e tô extremamente emocionada de conseguir abrir as portas aqui do novo estúdio, da nova sede do Estúdio Roma, que é o meu escritório de arquitetura, junto com todas as meninas que trabalham aqui comigo, com toda a minha equipe. E é muito importante para mim conseguir trazer para vocês a visualização desse espaço, porque ele foi pensado 100% com o Sweet Living, foi pensado com todos os detalhes, com muito carinho. Não que os outros não tenham sido, mas eu acho que a gente está sempre buscando evolução. E eu acho que o Estúdio Roma, nessa fase que nós estamos hoje, esse espaço representa completamente cada um de nós, assim. Então eu fico muito contente e eu prometi para vocês, para quem segue lá no Insta, de que eu ia mostrar todos os detalhes, ia falar todo o segredinho que tem aqui dentro desse estúdio. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Uma das principais características aqui da sala é que ela é uma sala completamente ampla e eu não quis fazer nenhuma divisória física para que a gente conseguisse ter exatamente essa sensação de já visualizar tudo, mas ao mesmo tempo a gente começar a prestar atenção em cada detalhezinho que eu pensei para cá. Então a sala tem 47 metros quadrados, ela tem 2 banheiros, um a gente usa mais para serviço e um a gente trouxe pro lavabo, mas os dois são bonitos iguais, eu vou mostrar para vocês. A gente tem a copinha, a parte de recepção aqui das meninas que trabalham, né, o coworking aqui, e a minha sala de apresentação. Mas para que eu conseguisse trazer essa sensação de aconchego aqui para o estúdio, eu quis separar esses ambientes de uma forma muito orgânica. E aí a gente começa a falar aqui do hall de entrada. A ideia do hall foi criar uma separação, uma barreira visual, mas não física, para que a gente conseguisse ter essa sensação de um abraço, de um aconchego. Então essa daqui é a porta de entrada do estúdio. Nós estamos num prédio comercial, então é super tranquilo a circulação daqui e tudo mais. E ao entrar, a gente já tem a visão de toda a sala, como vocês puderam ver logo no início da vinheta. E entrar nessa parte do hall é tão gostosa porque eu trouxe um tonzinho de aconchego. Então aqui ela é um pouquinho mais escura do que todo o restante, com esse tom de verde super aconchegante que traz essa vitalidade para dentro do espaço e faz a mescla completa com a natureza que está presente aqui em forma mais pura, ou seja, todas as plantas que você vai ver aqui são todas plantas naturais e que eu cuido diariamente, porque eu sei que quando a gente se propõe a colocar elas, a gente precisa dar tanto amor e carinho quanto o restante do projeto, né? Então vamos aos detalhes, que é por isso que a gente está aqui hoje. Eu trouxe só nessa parte do hallzinho, seguindo o alinhamento aqui da copa, que eu já vou mostrar para vocês, um rebaixo. Mas esse rebaixo eu não fiz no gesso, eu fiz ele na própria marcenaria e lá em cima eu tenho tirantes que apoiam toda essa estrutura do teto, para que eu conseguisse, logicamente, colocar peso nelas com as plantas. E aí, a cor que eu escolhi para essas paredes foi baseada em cima da tonalidade dessa marcenaria. Então eu fiz uma curadoria de tonalidades muito precisa durante um tempo para que eu conseguisse achar exatamente o tom que ficasse semelhante, para criar essa unidade que a gente gosta de trazer, esse bloco com as tonalidades da marcenaria e tudo ficar mimetizado. As portas de entrada e até os quadros de energia que ficaram expostos aqui, eu fiz a pintura deles também nessa mesma tonalidade das tintas, para que eles não chamassem tanto atenção e ao mesmo tempo eles ficassem práticos aqui na hora de precisar, a gente conseguir ter esse acesso fácil.
E um outro detalhe, eu não conseguiria colocar tão facilmente um quadro para cobrir eles, porque ele fica muito próximo aqui da parede de divisória da entrada. Então por isso que eu optei somente por pintá-los e deixar esse efeito aqui. E para as duas portas dos lavabos, também eu optei por trazer essa versão mais pintada das portas, para que a gente conseguisse deixar tudo mimetizado e ao abrir a porta a gente ter esse vislumbre do lavabo que eu sou simplesmente apaixonado por ele. Foi todos os detalhezinhos pensados mesmo. Aí, seguindo essa ideia de mimetizar as coisas, eu já estou postando o estúdio lá no Instagram e as pessoas estão perguntando bastante sobre o ar-condicionado. O ar-condicionado não foi comprado nessa mesma tonalidade, nós mandamos fazer um spray com a tinta da Souvenir. Aliás, essa tinta aqui é o verde exército da Souvenir e que combina muito bem com o verde sálvia da Arauco, que está presente na marcenaria. Então já anota essa dica, porque ela é super importante para você conseguir mimetizar esses dois tons. E também eu trouxe essa ideia da iluminação, né? Essa iluminação ela quase que cria esse portal. E o gostoso dela é trazer toda essa iluminação um pouco diferente para o espaço. A gente fala de um ambiente de trabalho, a gente já imagina aquelas luzes bem direcionadas na mesa de trabalho. E aqui era completamente o oposto. Eu queria que todo mundo que entrasse aqui dentro desse espaço tivesse uma sensação de aconchego, de tranquilidade, de paz, ou a que você sentir. Então essa iluminação ela também auxilia isso, destacando todo o fundo desse hallzinho mais escuro, o que cria uma certa profundidade nele também. Ah, e detalhe, todos esses perfis que eu estou utilizando são todos de sobrepor e eles estão na cor dourada, o que faz todo um efeito e eu já vou explicar o porquê nos outros detalhes. Gente, aqui foi pensado com muito carinho mesmo, em todos os detalhes. Essa daqui é a copa, mas também o cantinho do café. Eu quis que ele ficasse mais preservado para que a gente conseguisse deixar aquela baguncinha do dia a dia aqui, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse ter essa sensação de ver por entre esse espaço. E vocês já sabem que eu gosto muito de trabalhar com a palhinha sextavada. Então ela veio vazadinha com uma iluminação interna que a gente tem esse vislumbre do que tem dentro, mas a gente não consegue enxergar 100%. Aqui eu fiz essa divisão para que a gente conseguisse ter essa porta um pouco mais alongada também, e ao mesmo tempo dá uma olhadinha nesse puxador. Ele é simplesmente incrível e vem com essa pegada um pouco mais orgânica e já vai fazendo a conexão dos dourados, que está muito presente aqui, mas no fosco, que é muito importante. Ah, e também para desmistificar de que o dourado ele só pode entrar em projetos mais clássicos. Aqui o projeto é completamente natural e a gente tem essa pegada muito interessante. A copinha é um desbunde, assim. Eu falei assim que esse estúdio foi para eu realmente realizar sonhos. E um dos meus sonhos principais era ter uma copinha dessa, porque eu sempre faço muito para os meus clientes e eu sou apaixonado por esses cantinhos. Então aqui eu trouxe a ideia de uma marcenaria mais clara, né, para essa parte interna dela, para a gente conseguir criar esse destaque com o verde. E ela tem um toquezinho de linho. Esse daqui, eu esqueci o nome desse daqui, mas eu vou lembrar para vocês, vou colocar aqui no lettering, qual que é esse acabamento da marcenaria. E aí, eu tenho também aqui para a parte da bancada, né, esse revestimento que é incrível. Ele não é uma pedra natural e não é um quartzo. Esse daqui é o laminato que eu já comentei bastante para vocês nos outros vídeos que eu falo sobre cozinhas e banheiros. É uma pedra compacta, extremamente resistente, mas você pode dar um linkzinho lá no de cozinhas ou de bancadas que você vai descobrir todos os detalhes sobre essa pedra. E ela é fantástica, de fato, gente. Eu estou vivenciando isso na pele. O toquezinho do dourado aqui para os metais foram simplesmente incríveis. E aí eu vou abrir aqui um segredinho para vocês. Os metais aqui do estúdio, eu comprei eles pelo AliExpress. Olha só. Eu precisava trazer esse efeito mais dourado, o que foi muito difícil de achar em algumas marcas, mas nessa Revestir desse ano eles já lançaram esse efeito um pouco mais arredondadinho que eu precisava para dentro do estúdio e também nas tonalidades douradas. Então, aqui no estúdio é de pouca utilização, a gente utiliza muito pouco e tudo bem a qualidade ser um pouquinho menor por enquanto. Depois eu aviso vocês se vai durar, tá, gente? Mas tá aí um segredinho. E dentro do Sweet Living eu gosto bastante de trabalhar não com os excessos e nem com o menos. A gente tem que trabalhar sempre no limite, que eu acho que é isso que traz o aconchego pro espaço.
E aí vocês vão notar que aqui, por exemplo, nas portas internamente, a gente não tem nenhum puxador. Justamente pra gente ter o toque na abertura e a gente conseguir ter essa limpeza no desenho. Acho que unir esse minimalismo com um pouquinho do maximalismo que a gente utiliza nos projetos é que casa o efeito perfeito que é o Sweet Live mesmo, que é a característica do meu projeto. Vou falar desse outro cantinho aqui. Aqui a gente tem o dia a dia mesmo, né? Então eu tenho um frigobar, que daqui a pouco eu vou adesivá-lo também, para ele ficar um pouquinho mais mimetizado, mas eu não aguentei esperar esse detalhe, então eu já tô mostrando para vocês. E o micro-ondas de uso diário pra gente. Agora, esse cantinho ficou super bacana porque eu consegui alinhar praticidades do dia a dia que é necessário, como o filtro, por exemplo, e deixar eles super estéticos também, que é uma coisa muito importante. Então esse filtro da Electrolux, que é super bacana, eu tenho já em casa e aqui eu resolvi repetir só que na versão branca para ele ficar mais clarinho. E essa daqui também, que foi um item muito de desejo, que é uma chaleira. Eu sou apaixonado por café, então não podia faltar aqui. E eu vi ela também, gente, no AliExpress. E eu fiquei apaixonado por essa chaleira. Ela foi taxada, então eu precisei pagar um valorzinho a mais por ela, mas valeu super a pena, porque ela faz toda a diferença aqui e eu não achei isso daqui no Brasil, infelizmente. E aí, só pra finalizar aqui a parte da copa, que eu quero mostrar o lavabo pra vocês, a gente tem essa parte da iluminação aqui também, que ela é muito importante. Quer ver? Eu vou desligar aqui pra vocês visualizarem a diferença que é essa iluminação de trabalho, que aliás você pode também visitar o vídeo no YouTube que eu falo sobre iluminação, e ela é extremamente imprescindível. Toda a luz que a gente tem, ela fica centralizada, é uma iluminação um pouco mais geral, então a gente cria uma sombra em cima dessa bancada. E a gente trazer essa iluminação pra cá faz toda a diferença para que a gente tenha esse visual bem aconchegante e a gente consiga usar realmente para trabalho aqui. Experiência sensorial, gente. Abrir essa porta e descobrir que o lavabo é completamente claro e tem essa troca de tonalidades, eu acho que é simplesmente incrível. E aí, obviamente, que eu trouxe bastante detalhe para poder mostrar para vocês. Cozinha e lavabo, gente, é sempre uma delícia a gente comentar sobre, porque a gente coloca muita personalidade dentro desses ambientes. E nota que eu trouxe personalidade pra cá, mas ao mesmo tempo ele tá super clean, elegante. E a gente pegou, a pegada aliás toda do estúdio é muito pra essa ideia do natural, mas o chique. Não aquela coisa que você vai se sentir no meio da floresta, mas ao mesmo tempo a gente tem esse ar bem sofisticado que é muito importante pros projetos. Começando a falar um pouquinho dos detalhes, eu tenho essa cuba que ela é muito bacana e que eu fiquei apaixonado quando eu vi ela. É uma cuba da Concri e que ela é toda em concreto mesmo. E ela vem em cima desse apoio. Aliás, você pode utilizar ela tanto de apoio em cima da bancada, como comprar esse suporte à parte. Eu comprei ele e, lógico, customizei para ficar com a cara do estúdio. Ele veio no marrom, num aço cortem. Porém, ele não ia ficar nada legal aqui dentro do estúdio, então eu vim com essa proposta de pintar ele com cinza. Então aqui a gente vai ver que as nuances do projeto todo elas vão com cinza, muito bege e muito verde. Trabalhando aqui com a parte dos metais ainda, a ideia foi trazer, como eu já disse, aqueles metais que eu comprei na AliExpress. Ele vem com a ideia de uma bica um pouco mais curva, para trazer essa curvatura para dentro do espaço, quebrar um pouco essas linhas retas que a arquitetura já tem. E aí a gente veio com essa proposta. Então essa bica ela fica na parede e é super confortável de utilização também. Ah, e uma coisa muito interessante, esse apoio ele já vem aqui com um apoiozinho, no apoio para cuba, já vem com um apoio inclusive para você colocar a toalhinha de mão, que eu achei ela um charme inclusive. Aí, falando um pouquinho aqui sobre o espelho, esse espelho, gente, não poderia ser outro. Você vai ver que dentro dos meus projetos eu já utilizei esse espelho em diversos outros projetos, no projeto Natural, no projeto Família. E a ideia dele é trazer essa pegada mais orgânica. É um espelho da Orui, que eu sou simplesmente apaixonado pelos produtos dele. Específico demais. E também a gente tem essa pegada do couro na borda, que cria esse efeitinho bandeja, gente, que é incrível. E aí vocês vão notar que todos os mousepads e os apoios de celulares são dessa mesma empresa e nesse mesmo couro. Então é tudo muito bem pensado por aqui. Aí para esse outro lado do lavabo, aliás, o lavabo aqui ele é super confortável. Ele não é tão pequenininho, que é super gostoso, porque normalmente a gente vê nessas salas comerciais lavabos muito apertados.
e a gente deixou a configuração original que a construtora já veio, a gente só customizou mesmo, personalizou, que é importantíssimo. Para esse lado de cá, a gente tem um cantinho mais da arte. Então eu tenho uma fotografia da Helena Garcia, que ela representa bastante e me traz uma memória afetiva muito interessante, porque a galhada que está presente aqui é uma galhada muito semelhante de uma das viagens que eu fiz para Paraty. E a gente ficou numa praia praticamente inóspita, e aí tinham muitas daquelas raízes bem clarinhas e que obviamente não é do mesmo lugar, a Eliana viajou para poder buscar essa imagem diferente, mas ela me trouxe essa memória afetiva muito interessante, então eu queria trazer isso aqui para dentro do espaço e foi bem na época que a gente estava fazendo a reforma aqui do estúdio. E aí depois também eu tenho aqui um colar de mesa que é muito presente dentro dos meus projetos e que ele representa bastante, quase uma característica marcante assim nos projetos, que são esses colares de mesa da Regina Miski, presentes lá na Casa Cura, minha loja de decoração também. Aliás, a gente podia fazer um videozinho falando sobre Casa Cura, né? A gente passa pra depois. E aí, ao invés de trabalhar com ele na mesa, eu vim com ele numa forma mais escultural, que eu achei que ficou muito interessante, e ele traz essa pegada bem no natural, porque ele é feito de sisal, um trabalho artesanal, mais de 30 horas de uma pessoa fazendo manualmente junto com a madeira torneada. E agora falando dos revestimentos, você vê que a gente tá com tudo muito clarinho aqui, o que é muito interessante. E a ideia desse revestimento aqui foi trabalhar com o Terralma Noronha. Aliás, toda a pegada aqui mais natural já faz todo sentido, parece que a gente tá entrando na praia mesmo, sabe aquela sensação de querer colocar o pé no chão? E é por isso que eu tô descalço, inclusive, que é muito gostoso. E eu trouxe esse revestimento aqui, que é mais clarinho, e ele seguindo essa paginação que vem verticalmente aqui. E eu pensei nessa paginação para não ter cortes na altura. Então são 3 revestimentos certinhos aqui para que a gente conseguisse ter esse visual de meia parede, facilitar a higienização aqui na parte de baixo, mas ao mesmo tempo trazer essa linguagem um pouco mais rústica, mas ao mesmo tempo elegante que a gente queria para o banheiro. E agora o vaso sanitário, eu optei por manter o vaso sanitário que já veio pela construtora mesmo. Nesse início a gente já investiu bastante no restante, então eu optei por manter ele aqui, mesmo porque eu envolvi ele tanto com outras pegadas tão interessantes que eu acho que ele ficaria um pouquinho mais discretinho aqui. Tudo bem, ele passa, mas eu colocaria assim um vaso sanitário begezinho nas tonalidades do revestimento. Quem sabe para uma próxima reforma aqui do estúdio. E também tem a questão da iluminação, que ela ficou muito aconchegante. Você vê que eu tô aqui dentro, a gente não tem grandes sombras, ficou uma iluminação muito acolhedora, porque eu trabalhei com um perfil de LED nessa parte de cá, oposta ao ponto do espelho, o que traz essa iluminação quase que natural aqui pra dentro, quase como uma clarabóia. E aqui pra cima da cuba, eu trouxe o mini spot. Ele é o menor spot que a gente tem no mercado hoje para poder fazer esse direcionamento. E eu posicionei ele aqui, não posicionado, né, para criar uma sombra grande no nosso rosto, mas pra gente conseguir iluminar essa bancada, que eu acho que é muito interessante. Esse ato de lavar a mão, ele vira uma experiência também sensorial que eu acho muito interessante. Saindo aqui do lavabo, vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa área de trabalho, onde a gente recebe o cliente, onde as meninas aqui trabalham. Porque sim, nós já estamos trabalhando há um mês aqui e as meninas não estão aqui hoje, estão lá na outra unidade do estúdio, aquele escritório cinza que vocês acompanharam bastante durante os vídeos. E vocês viram que a pegada mudou bastante pra cá, né? Ai, o gostoso de ser arquiteto é isso, gente. Eu gosto de mudar, de fazer tudo diferente e mostrar outras versões do estúdio e dos nossos projetos. Mas falando um pouquinho da casca do projeto, a partir de agora, a gente vai ver menos cores nas paredes e mais texturas. Então todos os acabamentos que eu trabalhei aqui, desde a marcenaria até as paredes, o piso, eles seguem uma mesma tonalidade, porém com texturas diferentes. E aí, a gente já tem essas paredes aqui que são nessa textura. Ela é uma argamassa projetada já na cor, é muito utilizado em predial mesmo, né, na parte externa dos prédios. Mas eu quis trazer ela aqui para dentro do estúdio justamente por conta dessa conversa do mais natural, do mais sensitivo, de convidar ao toque. Então toda essa experiência dentro do estúdio é muito importante para mim.
e, lógico, desmistificar de que a gente não pode trabalhar com texturas dentro dos ambientes. E aí, falando um pouquinho sobre ela se assemelha bastante à textura, né, ao visual, na verdade, do tecido bouclé, que eu sou simplesmente apaixonado. Que ele tem essas tramas um pouquinho mais abertas. Olha, é muito semelhante à roupa que eu tô hoje, né, esse macacão que eu sou apaixonado, né. E a gente tem esse visual muito interessante. E o mais legal é que eu optei por trabalhar dela não só nas paredes, mas também no teto. O que faz essa unidade, né? Igual eu comentei com vocês ali no hall, a gente cria uma unidade de um acabamento para que a gente consiga ir trabalhando com outras texturas diferentes aqui também. E um outro ponto muito interessante, que a gente já pode vir aqui pro teto falar um pouquinho, é que eu não fiz o rebaixo de gesso. Então a gente ganhou um pouquinho mais de pé direito aqui e a gente deixou toda a parte de tubulação aparente aqui também. O que a gente está vendo aqui são todas as fiações, logicamente toda encapadinha, bonita, para que a gente conseguisse projetar essa argamassa sobre ela e a gente não prejudicasse a segurança, obviamente, dentro do espaço. E falando sobre a iluminação, eu trouxe esses perfis de LED contínuos que dá essa iluminação muito difusa. Você vê que a gente praticamente não cria sombra dentro do espaço. Então isso para o ambiente de trabalho, até mesmo para dentro de casa, é muito confortável. E aí eu fui mesclando com algumas iluminações um pouco mais nessa marcenaria, por exemplo, para a gente trazer um toque um pouquinho mais aconchegante para dentro do ambiente. E ela eu fiz com esses tirantes, que eu já comentei ali na outra parte, que são esses cabos de aço, na verdade, que soltam ela da estrutura principal para que a gente conseguisse trazer essa iluminação um pouquinho mais baixa e para a gente não pegar as irregularidades do teto presente na estrutura original. Falando um pouquinho sobre o piso, por ser um ambiente comercial, toda essa parte aqui ela tinha um desnível com a altura, né, do corredor, justamente para que a gente conseguisse passar toda a parte de fiação e depois colocar o piso elevado. O piso elevado ele funciona com alguns suportes, então todo esse piso aqui ele é oco na parte de baixo e por cima a gente coloca uma placa de ardósia para dar toda a sustentação e a gente conseguir realmente circular aqui, colocar os armários, ter esse apoio. E por cima a gente veio com esse piso vinílico, que ele é muito confortável ao toque, tanto que eu estou descalço aqui. E ele traz esse aspecto bem clarinho também, que é um efeito mais escadinho de madeira, trazendo essas texturas que eu queria para o ambiente, mas em mesmas tonalidades. E a marcenaria ela veio como um caso à parte aqui dentro de todo o projeto, porque eu trouxe todo esse aspecto um pouco mais clarinho para ela, justamente para a gente refletir bastante iluminação também, o que é muito importante, e dar essa sensação de paz, de aconchego até para as meninas que trabalham por aqui o dia todo. Então a gente queria trazer um efeito bem interessante, né? E essa marcenaria, produzida pela Fabrilis, inclusive, que é uma grande parceira dos meus projetos, ela traz esses detalhes que eu pensei junto com o pessoal. Então a bancada aqui central, ela é bem ampla, já pensando no crescimento do estúdio também. Hoje nós temos 3 meninas trabalhando aqui, então a gente já pensou para até 6 pessoas ou mais, porque todos os gaveteiros que eu tenho aqui, eles são com rodízio, apesar de não parecer porque eu escondi eles. Então a gente consegue fazer essa modulação dentro da mesa para uma reunião, para agregar mais pessoas, para uma sentada do ladinho da outra. Então essa flexibilidade aqui é muito interessante, justamente pensando no crescimento do estúdio a partir de agora. E aí aqui nesse estúdio, obviamente, a gente vai aprendendo com a nossa utilização dentro do espaço. No outro estúdio, na outra sede, a gente tinha aqui aquela canaleta onde a gente colocava as fiações e as tomadas todas aqui em cima. Mas o que acontece? Os nossos notebooks eles têm umas fontes muito grandes, né? Porque é um computador de alta performance. E aí não cabia mais dentro daquelas canaletas. Então para esse estúdio aqui eu resolvi alterar e ele tem só essa partezinha em que a fiação ela vem de lá de baixo, ela tem essa escovinha para poder segurar, né, o fio aqui, e a gente tem esse efeito um pouco mais mimetizado, que eu até gostei muito mais, e ele fica um pouquinho mais leve. E aqui ao fundo a gente já consegue visualizar essa tapeçaria, que tá numa das paredes principais do estúdio, justamente porque eu queria trazer algo diferente para dentro de todas essas características e mostrar para os clientes que a gente pode sim mesclar outros tipos de decoração. Acho que o grande intuito do estúdio aqui é a gente conseguir trazer uma nova visualização para coisas que às vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito ou não entendem muito bem como funciona. E a tapeçaria, que foi produzida especialmente para mim, então é uma peça única, super especial, que eu conversei com a Lorena, que é uma artista que faz essas tapeçarias incríveis, e ela desenhou
todas essas nuances, essas formas mais orgânicas, trazendo esse visual que é muito presente dentro do projeto. Ela une todas as tonalidades que a gente visualiza aqui, desde os tons de bege, fazendo esse degradê até o verde. E ela agrega esse outro tom mais quente, que tá nos caramelinhos dos detalhes também da madeira, que veio com esse terracota. Então essas nuances, essa textura, eu acho que era tudo que a gente precisava para cá para realmente trazer um efeito de aconchego para dentro desse espaço. E fora que ela também é extremamente sensorial, então ela convida ao toque, a gente descobrir as texturas e essa é a grande importância aqui de todo o estúdio. Seguindo aqui para a parte da área de apresentação de projetos, que é a minha sala, eu não queria deixar o espaço com divisórias, como eu comentei no início. Então a ideia aqui foi trazer essa cortina para ter um elemento bem cênico e a ideia do cliente percorrer por todo esse espaço que eu já mostrei para vocês é ele viver uma experiência. Então a cortina sempre fica fechada com o cliente e ao abrir essa cortina ele já vai conseguir visualizar o mood board dele em cima da mesa. Então toda essa experiência foi pensada para o cliente ele já começar a ter essa sensação de casa realmente, o que eu acho que é muito importante. Então a cortina ela não ajuda tanto na questão acústica, mas nesse efeito visual de fechar o ambiente, que já é mais interessante para mim e que era o que a gente precisava realmente mesmo. As meninas trabalham aqui enquanto a gente apresenta os projetos, tá tudo certo. E agora esse cantinho aqui, gente, que eu sou apaixonado. E eu vou contar um segredo para vocês. A verdade é que aqui iria uma outra vegetação mais alta como essa que tem aqui na minha frente, mas eu percebi que aqui faltava algo um pouquinho mais de design, que faltava um cantinho realmente para poder eu sentar, eu fazer minhas edições dos vídeos, eu conversar muito com os meus seguidores no Instagram também. Aliás, se você não me segue, já segue lá. Para que vocês consigam acompanhar realmente. Esse cantinho é o meu cantinho de conversar com cada um de vocês. Então ele é muito aconchegante, ele é formado por 3 itens. Essa poltrona, que é uma poltrona Jaíba do Maurício Bonfim, que ela é simplesmente incrível e ela tem essa sensação de abraço. Quando eu vi essa poltrona eu falei, precisa ser ela, não tem como ser outra, porque é tudo que representa, todas as escolhas aqui do estúdio, ela tá representada num único espaço, né, num único objeto. As plantas naturais, que são muito importantes para mim, porque eu gosto de plantas, eu acho que essa vida, ela traz outra sensação para o ambiente, como eu já comentei com vocês. E foi uma coisa de eu estar caminhando realmente e essa planta me chamou. Eu falei assim, não, ela precisava estar aqui. E depois a gente tem esse quadro aqui atrás, que é muito importante também, porque ele remete a todos esses tons do ambiente, mas também uma parte muito sensorial que a gente tem e muito íntima minha, de gostar muito de ambientes de praia, de trazer esse ambiente mais praiano. E esse pôr do sol, que é uma fotografia também da Eliana Garcia, aliás, todas as fotografias do estúdio são dela, traz esse visual de um pôr do sol, esse ar mais aconchegante, essa luz mais cálida, que é tudo muito gostoso. E o segredo é que a luz da tarde, essa luz mais cálida do pôr do sol, ela vem por aquela janela e ela bate exatamente nesse ponto. Então ficou tudo muito casadinho e tem esse visual muito aconchegante que eu amo. E vocês vão ver que toda a parte de decoração, os quadros e todos os elementos que eu coloco aqui, eles estão um pouquinho mais baixos para que a gente conseguisse ter a visão de quem está sentado. Porque basicamente o tempo todo que a gente está aqui no estúdio, a gente está sentado, a gente está apresentando o projeto, a gente está trabalhando. Então toda essa parte de decoração como um quadro aqui, ele vem um pouquinho mais baixo para que a gente consiga ter esse visual mais aconchegante mesmo. E também para aparecer nas fotos, nos vídeos. Então foi todo pensado para também eu conseguir criar esse conteúdo para vocês bem interessante. Aqui para esse canto, né, seguindo a oposição aqui da poltrona, eu tenho essa vegetação que eu quis trazer uma vegetação bem imponente. Então eu fiquei estudando realmente com o pessoal da Flora da Mata que trouxe aqui para mim. E qual vegetação seria interessante para a gente colocar nesse espaço que trouxesse essa volumetria? Eu trouxe a Amaranta charuto, que é essa daqui, que eu gostei bastante porque ela tem muito dessa volumetria, ela tem essa pegada tropical, que é o nosso clima aqui no Brasil, e eu acho que ele conecta
super bem com toda a conversa de projeto e o mais interessante, ele tem folhagens mais largas que não caem tanto, então isso ajuda bastante na manutenção. E vindo aqui para minha sala, que eu fiquei apaixonado, lógico, porque é a sala de apresentação, mas também é onde eu trabalho. Eu fico de frente para as meninas, então a gente tem uma conversação super gostosa para tirar dúvidas de projeto, para a gente conversar sobre. Mas também não me tira a possibilidade de eu mexer a minha cadeira e de eu me movimentar aqui para também curtir um pouquinho da vista no final da tarde. Então essa dinâmica do estúdio ela é muito interessante porque a gente se adequa e se adapta o tempo todo de acordo com a necessidade que a gente tem no ambiente. E aí aqui, né, a gente tem essa divisão mais cênica que eu comentei com vocês, que é essa cortina que é super gostosa, mas essa sala aqui também, eu queria que ela trouxesse todos os elementos que eu precisava, que são importantes para mim, como a TV, a parede de amostras, que eu já monto o mood board para o meu cliente, mas também eu tinha que pensar de uma forma muito bem pensada, muito orgânica, para que o foco ficasse sempre no projeto. Então todas essas tonalidades mais claras, mas trazendo a textura, dessa vez a marcenaria com o ripadinho aqui, ajuda e auxilia a gente ter o foco realmente no ponto principal, que é a apresentação do projeto aqui para o meu cliente. Essa marcenaria eu não fui com ela até em cima, até o limite máximo, para poder realmente destacar ela e trazer essa iluminação. A TV também, eu tenho LEDs na parte de trás dela para que a gente consiga destacar e criar esses efeitos super aconchegantes que eu gosto muito de trabalhar na iluminação. E esse cantinho aqui das amostras, ele é imprescindível para mim. Primeiro porque eu acho ele muito estético, faz muito parte de um espaço e visualizando essa experiência do cliente de já parecer que está dentro da casa dele, isso aqui é muito uma estante que ele poderia guardar as recordações dele, por exemplo, né, de viagens e tudo mais. Então essas são as minhas recordações aqui para dentro do estúdio. São as amostras que eu gosto de trazer para o cliente, de trazer possibilidades, então elas ficam super fáceis e divididas aqui por cores, lógico, porque a gente tem um pouquinho dessa questão bem estética ali que eu gosto e que é muito presente dentro dos projetos, né? Então eu já separei por cores e fica muito fácil de eu dar as opções para o cliente no dia a dia. Desse lado eu tenho uma vista incrível que pega toda a cidade. Aliás, a gente está num ponto tão gostoso que a gente fica na altura da serra ao fundo, então fica muito legal. Mas eu precisava, obviamente, trazer uma persiana aqui e eu optei pela persiana nesse caso porque eu acho que ela tem uma visão muito poética de você conseguir esconder, de você liberar pouco para visualização, de você trazer essa iluminação mais dosada para dentro do ambiente, mas ao mesmo tempo quando a gente quer visualizar essa vista incrível que eu tenho por aqui, eu levanto ela por completo. Mas quando ela tá fechada, eu tenho esse ponto de destaque aqui nesse cantinho, que foi muito imprescindível e eu falei assim, Eliana, eu quero fazer algo completamente diferente. Eu quero trazer um quadro suspenso para que eu conseguisse trazer ele exatamente aqui, visto que as outras paredes elas já estavam mais comprometidas, eu já tinha alguma coisa por lá. E aí juntos a gente pensou nesse visual com essa caixa de acrílico que fica super leve, super diferente, né, do cotidiano, do usual. E ela foi fixada por cabos de aço, assim como os mesmos cabos de aço que eu utilizei na iluminação. E ela traz esse visual completamente da textura, que praticamente essa textura aqui é a que a gente encontra em todo o restante do projeto. Então a conversa é uma mescla muito gostosa dessas sensações, desse ambiente muito acolhedor realmente. Aí aqui eu tenho algumas iluminações, uma bancada de apoio para a gente colocar mais amostras, porque todas essas gavetas aqui elas estão lotadas de amostras que os fornecedores nos encaminham para que a gente consiga fazer essa visualização para o cliente também. Eu me sinto realmente sentado aqui nessa mesa, porque eu acho que ela é muito gostosa e lá no meu outro estúdio foi uma das coisas que eu reaproveitei, assim como as cadeiras, para que eu conseguisse trazer ela como um ponto de destaque. Lá ela não tinha tanta presença, mas eu acho que aqui ela trouxe esse formato bem orgânico, bem a cara de todo o projeto, a cara de quem eu sou, de quem a gente gosta de trazer para dentro do estúdio e um visual diferente do cotidiano, né, que eu acho que é sempre importante. E eu sempre falo, o cliente contrata um arquiteto para mostrar algo diferente para ele. Se a gente fosse mostrar o mesmo, aí o cliente mesmo poderia fazer tudo isso, né? Então eu gosto bastante desse
esse visual. E a mesa em madeira, o único ponto de madeira que a gente tem dentro do estúdio, tirando as molduras dos quadros, ela também dá uma ressaltada e traz esse elemento natural muito gostoso. Essa luminária aqui, ela tem uma história muito bacana. Na verdade, eu comprei ela pra ficar na minha casa, mas aí eu errei um pouquinho o tamanho, tá, gente? A gente também faz isso porque eu me emocionei quando eu pude ter a possibilidade de ter uma luminária dessa do Jader Almeida. E eu falei assim, não, eu preciso. Depois eu acho aonde colocar ela. E bem na época, eu estava iniciando o projeto aqui do estúdio. Então, foi incrível porque eu já tinha planejado para esse espaço uma luminária articulada. Então ela veio aqui casando um toque de preto, né, por conta da customização, que é um pouco mais restrita com o Jader Almeida, mas eu acho que faz todo sentido. E também eu coloquei ela no preto justamente por conta da TV, que fica mais apagada. E aí eu vim com esse quadro também que representa muito sobre essa questão da natureza, sobre esse toque, sobre essa sensação que é muito importante. Então ela já fez uma conversa super interessante por aqui também. E vamos a alguns detalhes. Vocês vão ver que no vídeo essa iluminação aqui, um dos perfis, ele está apagado, porque o reator ele queimou, e aí eu tentei substituir, mas não deu certo, então o eletricista não deu tempo de vir. Eu falei assim, tá tudo bem, isso aqui é um espaço que acontece, vive, tá tudo certo, viu, gente? Acontece na minha casa também, aqui no estúdio, então é isso. E agora eu quero falar um pouquinho pra vocês do tapete, que é um tapete muito especial, de uma marca que me representa bastante também, uma característica muito importante dentro do estúdio, que é o tapete da Tapetá, e ele veio nesses formatos muito orgânicos, que faz toda a referência a tudo que eu já comentei pra vocês. Ele traz essa nuance muito interessante do tom de verde, buscando esse verde que tá lá no início do projeto, né, na entrada. Então ele faz essa conversa bem interessante, e essas costuras e esse vazado, essas nuances são muito características, e o mais gostoso é que eu personalizei ele para ele ter os tons e as cores exatamente do Pantone que tem na parede de lá. Então essa personalização e esse casamento de todas as ideias é o porquê ter um arquiteto, é porque pensar nas coisas e a gente conseguir trazer esse visual bem interessante. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de visualizar, entender como que é esse espaço aqui tão importante, onde sai todas essas criações de projetos. As meninas não estão aqui porque a gente queria mostrar isso aqui como um todo, mas elas também estão por trás aqui do Estúdio Roma, junto comigo, para poder trazer todas essas visualizações, clientes lindos acolhidos por aqui também. E não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o seu comentário com o que você mais gostou aqui do estúdio. E se você tem alguma dúvida também, que eu vou ter todo o prazer do mundo de te responder. E lógico, de compartilhar para quem queira visualizar aqui todo esse espaço e para quem queira se inspirar com esse projeto. Muito obrigado e até o próximo Na Paleta!